Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa segunda aula. A gente vai começar pelo fim, né? Pelo fim da aula passada. A gente fez um trabalho de condição de calor, né, unidimensional. E a ideia ali era mostrar um conceito, né? Questão de convergência, né? Mostrar que você pode ter um modelo que a simulação vai dar tudo certo e, na verdade, ele ainda não convergiu o resultado, tá? Nesse probleminha aqui, né, que a gente fez na aula passada, deixa eu só passar aqui para relembrar, né? A gente tinha esse probleminha básico, né, de transferência de calor, né? Aqui eu mostrei os conceitos aqui atrelados à física, né? Aqui tem as continhas, né, manuais, né? A gente faz a continha e aqui a temperatura, né? A temperatura máxima aqui do outro lado da barra era para chegar pelo cálculo analítico 116. Ah, beleza. Beleza, não, então eu esqueci, então, peraí. Obrigado. Isso é só para ver se vocês estavam ligados aí na aula. Vamos ver agora se está aparecendo. Talvez eu faça isso e eu esqueço. Agora tá bom, né? Beleza, calma, obrigado aí. Então vamos lá. Então na aula passada, né, a gente tinha aqui um probleminha básico, né, de transferência de calor. E a ideia aqui era mostrar que a gente podia fazer cálculos manuais e chegar na temperatura máxima aqui na ponta da barra. E aí o que acontece, né? Eu fiz as continhas aqui e eu tenho uma temperatura de 116,53, né? E aí, claro, quando eu fiz a primeira simulação, a primeira coisa que a gente verificou foi que o valor não bateu, né? Acho que deu 112, né? Uma coisa desse tipo, né? E aí vem aquela questão, né? O que é que aconteceu, né? Uma conta básica dessa, a gente não consegue fazer isso convergir para no ANSYS, né? E a primeira coisa que eu falei foi, tem dois aspectos, né? 115, né? Pronto. 115, né? E aí aí foi bom, quem foi que falou, que eu não estou vendo aqui quem falou. Só para eu... Obrigado, Nilton. Vê só. Uma coisa interessante também, né? Se você pegar aqui, ó, 115, né? Ponto 5, né? Vou pegar o gancho aqui do que o Newton falou, tá? Se a gente fizer aqui, vou dizer aqui que é 0, né? Vou considerar esse carinha aqui, tá? Ponto, né? Vou fazer aqui com a mão esquerda e eu tô com o mouse. Ó, então eu tô com um erro aqui de 1 grau, né? Correto? Um erro aqui de 1 grau Celsius. O que é que eu digo para as pessoas, né? Eu digo, bicho, tu tá fazendo uma medição de temperatura no experimento. Você sabe que um termopar pode chegar a dar erro de 1 a 2 graus. Isso já é da parte experimental. Então, por que tua simulação vai ter que dar abaixo disso, né? Isso é só um parâmetro para você saber o quão distante ou o quanto tá bom a tua simulação. Só que nesse caso aqui, por ser um problema muito trivial para uma ferramenta, né? Eu estou pegando uma bazuca, né, para matar barata. Era de se esperar que isso aqui fosse zerado, né? E mesmo assim a gente viu que deu um erro. Então você poderia cair na dúvida, né? Dizer assim, não, tá bom, né? 1 grau. Mas o que eu quero deixar para vocês são algumas coisas em relação à simulação. Primeiro, número de interações, né? Então eu falei isso para vocês na aula passada. Interação. Eu estou demorando aqui para escrever porque eu estou no mouse, né? É horrível, tá? Depois você tem a malha, que eu vou falar hoje, né? Explicar um pouquinho sobre as malhas, tá? E a gente vai ver os efeitos da malha, tá? Então, essas duas coisinhas aqui você tem que ficar atento, porque às vezes você pode ter uma malha boa, né? Uma malha que não está mais alterando o teu resultado da simulação, porém, o número de interações você não deixou o problema marchar até o final, né? Até a solução final. E aí, isso é uma coisa que você pode ficar na dúvida. E aí, qual foi o problema, né? Foi malha, essa malha que o Ângelo fez está muito grosseira,
Mas não é malha porque a gente fez analiticamente, né, com os 10, fez o cálculo analítico aqui. Então, assim, a gente pode testar depois, né? A gente vai melhorar a malha e ver isso, tá? Mais uma coisa que é, assim, que eu já dei o spoiler na aula passada, que é a quantidade de interações. E aí eu vou mostrar a vocês, aqui, eu já deixei meu ANSYS aqui aberto. Semana passada, vocês viram que eu rodei com o CFX, né? Aí deu 115 alguma coisa e não ficou legal, né? Aí eu fui fazer de novo para melhorar o número de interações, né? E aí o CFX começou a frescar, né? Então, eu só recapitulando aqui, né? Eu fiz no Fluid, né? Porque a ideia era mostrar nas duas ferramentas, para saber o que vocês queriam da vida de vocês aí, qual a ferramenta melhor e tal, né? Então foi isso, ó. Ainda é menor o erro, né? Ó, 115 não dá nem meio grau, né? 115,96, né? Então dá meio 0,6 graus, né? Então eu fiz a conta e disse, ó, isso aqui é o número de interações, certo? Isso aqui foi com Fluid. A malha é a mesma. Aí hoje, antes da aula, né, eu disse, não, vou deixar pronto aqui, para deixar já pronto, porque eu vou refazer, né, porque Carlos teve algumas dificuldades aí, acho que alguns outros tiveram. E aqui só para mostrar a vocês que dá certo, né? No final da aula passada eu não consegui, o CFX começou a ter problema, às vezes ele faz isso, tá? Ele não acha os arquivos e começa a dar aquele zero erro, de zero code erro, né, que chama. Mas aqui vocês estão vendo nitidamente que é 116,52, né? Então, se a gente voltar aqui na transparência, ó, 153, 116,53, né? Então, a acurácia aqui tá excelente, né? Então tá, digamos assim, cravando com o resultado, né? Isso porque eu também botei duas casas, né? Se eu vier aqui, aumentar a precisão aqui, ó, né? Então, eu posso também querer aumentar. Então aqui eu tenho 3 casas decimais, né? Eu geralmente deixo 2, porque eu não tenho instrumento para estar com 3 casas decimais. Não estou medindo numa balança analítica, né? Eu posso chegar aí em 3, 4 casas, né? Não estou medindo nada dessa natureza, tá? Então, o que é que eu vou fazer agora, né? Já que teve essa questão aí com Carlos, né? E aí, Carlos, eu vou fazer o seguinte, né? Eu acho que a geometria tá ok, né? Acho que não sei se vocês tiveram alguma dúvida. Eu acho que a malha também, né? Acho que foi um ponto que não teve problema. Eu vou fazer aqui o setup novamente, tá? Só para deixar registrado aqui para vocês. Eu não apaguei isso, porque senão eu vou deixar pronto, porque vai que, né? dá outro problema de licença e eu passo vergonha de novo. Então eu vou chamar esse cara aqui de it, de interação, tá bom? E aí eu vou mostrar a vocês qual a técnica da gente deixar o solver rodar, né, mais vezes, tá? Rodar o problema até o final de fato. Então eu vou abrir aqui o CFX zerado, tá? Eu estou só aproveitando a malha. Tem gente aí. Eu estou só aproveitando a malha, tá? Deixa eu abrir aqui o CFX. Acho que já abriu aqui. Pronto, isso aqui é a tela inicial do CFX, tá? Então, basicamente, o que é que a gente tem, né? A gente tem um domínio padrão, ele já cria esse domínio padrão e já define uma construção de contorno padrão, tá? E ele faz isso, né, por padrão, mas aí você pode começar do zero. Então, por exemplo, eu vou começar a criar o meu domínio do zero. Por quê? Porque esse domínio padrão, por padrão, né, ele já bota um domínio fluido com ar, tá? Então, ele já deixa assim. Então, se você quiser, você pode alterar em cima dele, ou você pode criar o seu, tá? Eu vou criar o meu aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui o nome barra, né? Da mesma forma da semana passada. Vou colocar aqui a alocação, tá? Vou colocar aqui o domínio sólido e vou colocar aqui o material, tá bom? Então, nessa tela aqui, eu só vou definir isso. A alocação, né? O corpo, o domínio sólido e o material aço, tá bom? Aqui, quando eu coloco para domínio sólido, ele já ativa
Thermal Energy para mim, tá bom? Então é só isso, ele já pré-configura para mim. Então eu defini, veja que o default domain ele sai e dá lugar ao barra, porque ele já entende que está configurado. Aqui na análise type, né, só para relembrar, é aqui onde eu posso alterar se eu quero uma análise transiente ou uma análise regime permanente, né? Por padrão, ele já deixa regime permanente e eu não alterei nada, tá bom? E por fim, é um setup bem rápido, né? Só para vocês entenderem o fluxo. Eu vou colocar aqui as condições de contorno. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, TC100, que foi o nome que eu dei, se for o mesmo nome da condição de contorno, ele puxaria aqui o location, né? Só que eu esqueci como era o nome, ó. TP_100, né? Por isso que ele não puxou automático. Mas ele já subentende que é uma wall. Quando é um sólido, ele só tem dois tipos, ó, simetria e parede, que é o tipo, tá? Se fosse fluido, aí você tinha inlet, outlet, o opening, tá? E aí, temperatura eu venho aqui e altero, né? Por padrão ele já deixa tudo adiabático, né? Então eu venho aqui, coloco temperatura e vou colocar aqui a temperatura prescrita na ponta da barra. Vou criar outra aqui, vai ser fluxo. Vou colocar um underline, que deve ser assim que eu coloquei da última vez. Veja que eu acertei o nome correto, ó, ele já puxa automático para mim qual é o location, tá? O all, né, padrão, e aqui eu vou colocar o fluxo, que é o heat flux aqui, e vou colocar 100 watts por metro quadrado, certo? E dou um OK. Bem, esse é o setup padrão. E o que foi que eu rodei da outra vez? Eu rodei isso aqui, ó. Eu rodei com as características, né? Deixa eu só mostrar aqui. O controle do solver, né? Então, solver control. Eu aqui coloco... Beleza, galera? Aí eu coloco aqui o número de iterações, né? Só lembrando que no CFX, o padrão, ele coloca como 100 interações, mas não quer dizer que isso está correto e nem errado, tá? Isso é um valor que ele coloca aí. No Fluent, eu mostrei para vocês que ele deixa 0. Tá? E no StarCCM, ele coloca um padrão 1000 interações. Tá? Então, tenham cuidado, porque o número de interações vai depender do teu problema. Tem problema que com 50 interações ele converge. Tá bom? E eu vou mostrar a vocês como a gente consegue saber se convergiu. Porque também você pode dizer para você até que nível você quer de convergência para o teu problema. Tá? Então, isso aqui nada mais é que um critério de parado, né? Acho que na transparência tem falando sobre isso, mas eu vou falar logo agora. Você tem 3 tipos de critério de parado. Você tem número de iterações, você define isso. Você diz, eu quero 2.000 interações, 4.000 interações, tá? E você define aqui o resíduo, tá? Que ele trabalha com o RMS, né? O root mean square. E o resíduo é o que? Ele vai comparar a última iteração calculada com a nova e faz o erro absoluto. Então, o padrão daqui do CFX é 10 a menos 4. Tá? Já no Fluent, para a parte de fluido, ele deixa 10 a menos 3 e na parte térmica, né, na parte de transferência de calor, ele bota 10 a menos 6. Tá? Enfim, isso aí você que vai definir. Cada solver ele vem com um valor padrão, tá? Mas de regra, né, se eu vou falar mais lá na frente, nas transparências, cada indústria ela tem um padrão de resíduo. Se você for trabalhar com combustão, para começar você bota 10 a menos 8, tá? Então cada simulação, né, com o tempo, o pessoal foi ganhando a experiência e aí eles descobrem, né, tipo, esses números mágicos na engenharia que a gente não explica, a gente só informa porque é o que dá certo, tá? Então, se você rodar, eu vou rodar ele do jeito que está aqui, tá? Se você rodar ele, né, com 10 a menos 4, como eu fiz na aula passada, tá? Vocês vão ver que ele vai dar 115.9, né? Se eu não me engano. Um outro critério de parada é esse aqui, ó, Conservation Target, tá? O que é esse Conservation Target? Se você tiver aqui uma simulação de fluido, né, um escoamento, uma tubulação, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um balanço de massa. Então, quando eu boto 0,01, eu estou dizendo o quê? Que eu tenho uma margem de erro do que entra com o que sai. Porque a gente sabe que essas duas quantidades, né, no regime permanente, elas têm que zerar. Tá? Então, uma outra forma é o quê?
Se não parar pelo número de iterações, nem parar pelo resíduo, né, eu não consigo baixar o resíduo, eu posso estabelecer esse critério, né? Então são esses três que você só simplesmente vai lá e configura, tá? E tem a quarta opção, que é quando você cria um monitor, tá? E o que é um monitor? O monitor é o seguinte: eu vou colocar como se fosse um sensor dentro da minha simulação e vou ficar monitorando uma variável que eu tenho interesse. Por exemplo, eu tenho um interesse na temperatura, velocidade, concentração. Então o que acontece? Se a cada iteração a curva da minha variável de interesse ela ainda está subindo, isso quer dizer que não estabilizou, né? Eu não cheguei realmente no regime permanente. Então eu preciso, não convergiu totalmente, então eu preciso deixar um platô, né? Uma linha na horizontal daquela variável. Eu vou fazer isso aqui com vocês, vocês vão entender esse quarto critério, que é um critério que você usa, tá? E é sempre bom você guardar essas informações, porque se você estiver numa banca, né, e o professor ele minimamente souber alguma coisa de CFD ou de simulação, ele vai questionar essas coisas, né? Ele vai perguntar o número de iterações, quais são os critérios de parada, porque o resíduo A, B ou C, tá? E aí você vai dizer, ó, eu usei 10 a menos 4, que é o padrão ali desse tipo de problema, mas eu parei com, sei lá, 500 iterações porque a variável de interesse não estava mais mudando com o número de iterações, nem com a redução do resíduo, tá? Então a gente tem que ficar ligado nisso. Então isso aqui são as configurações padrões. Veja que eu não mexi em nada, tá? Só estou explicando aqui que existem esses critérios de parada. Tenham cuidado, tá? Porque eu já vi trabalho de mestrado já nos finalmente, um trabalho fantástico, assim, muito bacana, bem complexo. O aluno, na ocasião, veio me procurar porque estava desesperado, não tinha resultado. E eu fui olhar a simulação do cara. Meu irmão, um negócio monstruoso. Eu passei um tempo assim olhando. Aí eu disse, peraí, eu tô olhando as coisas mais complicadas. Já tô olhando o modelo. Eu vou fazer as coisas básicas, né? Porque às vezes a gente peca pelo básico. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu fui olhar exatamente aqui as configurações do solver, eu percebi que ele não tava, ele tinha deixado sem interações. E como era uma fonte que estava aquecendo um corpo, né? Ou seja, eu tinha uma resistência interna que ia aquecer, ou seja, eu tenho que dar tempo, né, para aquele negócio convergir. E aí não estava esquentando, né? Ou seja, ele, quando criava o mapa de resultado, né, ficava tudo azul, né, com a história. E aí eu fiz, coloca 500 iterações aí, só para testar. Foi batata. Quando rodou 500 iterações, o negócio começou a esquentar. Botou 1000 interações, o negócio aí começou a dar um resultado, a física começou a fazer sentido. Ou seja, toda aquela complexidade que eu estava buscando ali, olhando, que tinha sido feito, estava tudo certo, né? O problema foi aqui, ó, no erro básico, tá? Você está ali empolgado com coisas difíceis e esquece das coisas mais básicas e acaba enlouquecendo, tá? Então fiquem, né, tenham cuidado com essas questões aqui, que são super importantes, tá? Então tem trabalho que a gente roda 2.500 iterações, tem trabalho que com 1.000 iterações já está suficiente. Quem vai dizer é quem? É a tua convergência. Se você rodou com 1.000, o resultado deu 100, roda com 1.500, o resultado continuou dando 100, então para. Então você já sabe que a convergência se atinge com 1.000 iterações. Se você rodou 1.000, deu 100, rodou 1.500, deu 120, roda mais, porque você sabe que isso, claro, você tem que olhar a malha, né? Se a malha já é uma malha convergida, né? Você já fez análise de malha, obviamente você parte para o número de iterações, tá bom? Então, veja que eu não fiz nada aqui, eu agora vou só alterar isso aqui, ó. Vocês viram na aula passada que eu fiz o padrão, né? Se eu rodar aqui o padrão, vocês vão ver que ela vai... Eu vou rodar aqui o padrão, né? Não fiz nada. Veja que eu só fiz, coloquei as condições de contorno, barra, solver controle. Beleza? Vou fechar aqui e vou rodar no padrão, tá? Vou rodar essa simulação aqui no padrão. Uma coisa que você pode colocar aqui também, os nomes, ó. Você pode alterar os nomes para depois comparar, tá? Eu vou ensinar isso a fazer agora, tá bom? Eu vou rodar aqui Start Run. E também vocês compararem uma simulação com a outra, para vocês entenderem
O que é que alterou, né? Foi uma diferença grande, pequena, né? Vocês vão ver aqui, ó. Então veja, o padrão dele, ó, ele rodou, né? Vou mostrar aqui para vocês. Ele rodou 71 iterações, tá? Com um resíduo de 10 a menos 4, ó. Tá vendo? Atingiu o resíduo, né? Claro, eu tinha ativado o acabei esquecendo, eu ativei o target, né? Então ele, mas não tinha nada a ver, beleza. Pronto, rodou aqui, tá? Eu vou fazer aqui o pós-processamento. O bom é que vocês vão ver a mesma coisa várias vezes, né? E aí vocês vão fixando, tá? Eu vou criar aqui um contorno, né? Vou chamar aqui temperatura. Aqui eu vou dizer onde é que ele vai plotar, né? Eu quero em todas as faces. Ok. E ó, aqui já deu 116, né? Já vi aqui, ó. Eu mudei lá sem querer, acabei vacilando aqui, ó. Ficou bem mais 116,43. Ainda não é o meu 53. Eu quero chegar lá, né? Mas beleza. Mas o que foi que eu mudei desse para o outro, né? Eu mudei exatamente aquele target conservation, né? Ele rodou 71. Se não me engano, ele estava rodando 40 da outra vez. Aí tem que ver lá no vídeo, né? Mas vamos lá, sem problema. Esse aqui eu alterei, né? Quando eu alterei aqui, deu aquele resultado positivo. Eu vou fazer novamente aqui. Fazer aqui novamente. Vou chamar de iteração 100. Tá? Porque aí a gente sabe, aqui deu 71, eu vou alterar esse nome aqui. Você clica aqui na setinha preta, ó, ele vai dar essa opção aqui, ó, Rename, e vou chamar de ITE 71. Eu sei que foram 71 interações. Esse cara aqui, vou chamar... Não, deixa isso aqui, eu vou rodar isso aqui de novo. Eu vou fazer o setup novamente, para vocês fixarem os passo a passo, né? Geometria, criamos a malha, setup de um sólido, né? Você vai ter o que? Definir o domínio, que é por aqui, tá? O domínio computacional, né? Chama aqui de barra novamente, tá certo? Eu vou selecionar aqui o volume, né? O domínio, vou mudar aqui para sólido e aqui eu mudo o material, só isso, né? Bem simples, tá? Sólido model já está ativado, beleza. Vou colocar aqui as coisas no contorno, uma vez que agora eu vou acertar aqui, ó. Eu sei que é T underline sem C, ok, ó, errei de novo, o que foi que eu errei? Não é TP, né? Eu faço besteira aqui, mas vamos lá. Temperatura, coloco o valor, 100 graus, ok, novamente, fluxo underline sem o pods, tá? Veja que ele puxou automático, heat flux aqui, vou colocar 100, tá? Mesma coisa. O que é que vai mudar agora, tá? E aí foi que eu errei da outra aqui. Eu cliquei aqui, ó, né? Target conservation. Eu vou só alterar isso aqui agora. Tá 10 a menos 4, eu vou botar 1, 2, 3, tá? E vou fazer o seguinte, para mudar mais, tá? Eu vou colocar aqui 1000 iterações, tá bom? Ou seja, eu vou deixar ele ir até não ter mais graça, tá? E vou fazer... Eu vou fazer isso. Pronto, ok? Tá bom? Então foi que eu mudei, aumentando interações, só para garantir que ele vai rodar mais do que 100, se for o caso. E o resíduo tem mais duas casas decimais, tem 10 a sexta, 10 a menos 6, tá bom? Então mudei aqui, vou fechar. E vou rodar aqui novamente. Eu disse a ele que ele ficou com medo. Eu disse, olha, eu fiz tanta recomendação que ele ficou com medo. Não, aí ele disse, semana que vem eu venho e pego. Não, vai pegar não. Você tem uma semana para comprar. Eu tava dando aula, chegou lá,
professor procurando na sala que da cachorra da aula de números. Aí eu disse, mas professor de quê? Sei lá. Eu disse, ó, Natasha veio, e a aula, vou dar aula múltipla. Oxi, mas menino. Ó, se vocês olharem aqui, ó, ele rodou até mais de que 100, tá vendo? Coloquei 103 interações. Eu coloquei aqui 103 interações. Tá? Por quê? Porque eu coloquei o resíduo, ó, 10 a menos 6, ó. Só agora que ele parou, tá vendo? Então aqui eu garanti 103 interações, tá? Vamos aqui fazer a avaliação aqui, ver quanto é que vai dar, ver se agora ele crava o resultado finalmente, né? Então eu vou colocar aqui, ó, temperatura. É bom que eu fiz a mesma coisa 3 vezes, né? É possível que a gente não aprenda aqui, né? Aí aqui, 3 pontinhos, fluxo, ok. Ó, aqui já vi que deu certo, ó. 116,51, tá vendo? Então, de cara aqui, ó, já vi que deu certo. Ó. Tá vendo? Então, 116,52, né? Então, ó, 116,53, né? Então, vocês vão me perdoar, né? Por causa de um décimo, né? Beleza? Então, vocês observam o seguinte, número de iterações, critério de parada. Se você mandar rodar antes, parar antes, você vai ter uma simulação que vai dar diferença. Você pode agora, veja que aqui, esse cara aqui, ó, eu quero ver como foi a rodada dele, né? Eu quero ver quantas simulações. Esse aqui eu sei que foi 71, esse aqui eu vou mudar para 103, tá? Dá o rename aqui, 103, tá? Ah, beleza. Pô. Pronto. Aí é o que eu vou botar iterações 103. Então eu tenho 71, 103. Esse cara aqui eu não lembro agora se chegou a 100 mesmo, né? Então eu posso vir aqui, ó, display monitor, né? Então eu vou verificar quanto rodou, né? Então ele chegou a quantas? Ó, chegou a 100, né? Cravado, né? Então o que é que a gente aprende aqui com esse resultado também, né? Veja que aqui eu fiz o que? Só alterei o resíduo, tá? E aí o que aconteceu? Ele não atingiu o resíduo, só parou pelo número de iterações. Aqui foi o que eu fiz. Eu botei 1000 iterações e baixei o resíduo igual a esse aqui. Então ele aqui rodou mais 3 iterações. Mas você observa que esse resultado aqui é igual a esse, tá? Então aqui eu vou alterar o nome dele, ó, clico na setinha preta, rename, boto ITE 100, certo? ITE 100. Pronto, eu tenho 3 rodadas aqui, uma com 71, 100 e 103. Para comparar, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar um resultado, fechar ele aqui, tá? Eu vou chamar de compara, tá? Que eu vou comparar esses 3 resultados num único resultado. Então eu vou puxar aqui o solution, né? A célulazinha solution, ó. Eu clico sobre ela, arrasto, solto aqui, ó. Conectou. Seguro aqui, ó. Arrasto, clico, arrasto e solto, tá? Então, vou só pós-processar aqui que é rapidinho, né? Veja que ele vai abrir 3 janelas agora, tá? Beleza? Temperatura. Então venho aqui, ó. Venho aqui. Vou dizer onde é que eu vou imprimir, certo? E vou comparar. Uma coisa aqui, ó, porque eles ficam independentes, ó, um do outro, tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, nesse cadeadozinho aqui e vou travar. Aí tudo que eu fizer agora fica um nos 3, tá? Obviamente, vocês aqui não vão ter a cuidado visual para perceber
que é que está diferente de um para o outro, né? Aí o que é que você faz? Você faz esse cara aqui, ó, um compare case, né? Você vai comparar casos. Então você clica nesses dadinhos aqui, habilita e aí você escolhe. Você quer comparar quem? Ah, eu quero comparar 71 com 100. Aí você dá um apply. Aí ele vai criar uma terceira janela, que é com a diferença aqui, ó. Eu vou dar aumentar aqui, ó. Você pode alterar também o tipo de visualização. Quantas janelas você quer? Ah, eu quero 4 janelas, 2, 1, tá? Você escolhe aqui, ó, o que você quiser, tá? Mas eu vou pegar aqui a janela de diferença e aqui ele indica, ó. Você quer mostrar o que aqui? Ah, eu quero mostrar o caso 1, caso 2, caso 3 ou a diferença, tá? Então aqui ele está dando o que? Ele está dando a diferença, tá? Então aqui eu olho a diferença entre 71 interações e 100 deu exatamente, né? 8.4, 10 a menos, né? Eu vou mudar isso aqui. Mas aqui vocês já entenderam qual foi a mensagem, né? Vocês já entenderam qual foi a mensagem. Entrar aqui desse nosso sítio. Deixar fixo e aumentar as casas decimais. Então aqui, ó, veja que 8 décimos, né, de temperatura, né? Então isso é uma diferença muito pequena. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar. Vou comparar agora, eu fiz 71 para 100, né? Então eu vou fazer agora para 103. Veja que a diferença máxima foi 0084, né? 0084. Aí aqui já aumentou, tá vendo? De 71 para 103, ó. 0086, tá? Então veja que dá uma diferença no teu resultado. Isso é um estudo que você faz para mostrar, né, como o número de interações está afetando o teu resultado. Obviamente essa diferença ela é ínfima, né? Depende do que você está estudando e obviamente do que você vai comparar. Se você tem um experimento que não te dá essa exatidão, não faz sentido você buscar isso aí, né? Não faz o menor sentido, tá bom? E claro, se eu colocar aqui, ó, de 100 para 103, aí a diferença basicamente é zero, né? 0,0024, né? Ou seja, aqui eu estou mostrando que de 100 para 103 não faz o menor sentido eu continuar aumentando o número de interações, tá? E também mostro que de 100 entre 71 e 73 dá uma diferença que também eu poderia considerar, mas aqui eu queria mostrar para vocês que um exemplo simples desse ele tem que cravar com o analítico, tá? Isso considerando que eu coloquei 10, fiz a continha com 10 divisões, né? Aqui pelo cálculo eu fiz 10 divisões, tá bom? Então vamos avançar aqui, que aí agora eu vou falar sobre um outro aspecto. A gente falou sobre interação, tá? Agora eu vou falar sobre malha, tá? Então eu vou fazer o seguinte, para começar a malha eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, tá bom? Para não ficar extenso aqui os vídeos e depois ter problema, tá? Então vamos lá, vamos agora, depois que a gente fez aqui o CAD, né? Veja que eu estou aqui com as explicações, né? Eu falo de CAD, quais são as atividades que a gente faz no CAD. E agora eu vou falar um pouquinho de malha, ver quais são os algoritmos que a gente tem na ferramenta, tá bom? Então eu vou parar aqui a gravação e volto já já.